Redenção e redentor. Redenção e redentor. O profeta nos dá uma verdadeira luz no que se diz redenção. Só pode redimir alguma coisa, só pode efetuar a redenção quem perdeu determinada coisa. Você pode ganhar, você pode comprar, você pode trocar algo por outro, mas a redenção não. A redenção representa um resgate. Você teve os seus bens penhorados. Então você paga um preço e obtém aquilo de volta. Adão perdeu Eva. Adão perdeu a Eva. E Adão poderia ter deixado Eva morrer. Mas Adão redimiu ela. Por isso Jesus fala lá em São João 48, lá em São João 8, quando ele fala para os fariseus concernente a casamento e divórcio, e ele fala, mas no princípio não foi assim. Moisés lhes deu carta de divórcio, mandou que divorciassem. Lhes deu direito, liberdade para divorciar. Mas no princípio não foi assim. Quer dizer que Adão tinha todo o direito de divorciar de Eva e se casar de novo. Mas ele não fez. Ele não fez porque ele redimiu. E não era Deus. Não era Deus que tinha que redimir Eva. Deus redimiu Adão. Adão redimiu Eva. E na mensagem redenção e redentor, o Mombrana nos fala: eu não sabia como ser salvo. Eu não sabia como ser salvo. Éramos muito pobres. Então, aqueles que acham que o Mombrana nasceu salvo. Mombrana nunca errou, Mombrana nunca pecou, Mombrana nunca caiu. Nasceu um anjinho lá no berço, lá e cresceu. Não. Ele disse, e papai estava fora pelo país. Foi durante a época da depressão. E havia um saco cheio de batatas que alguém deu para ele. E as despejou numa caixa, na despensa, e deixou o saco por ali. E eu fui e peguei o saco e fui a um pequeno galpão com água e umidade, e me ajoelhei ali, naquele galpão. Eu disse,
Agora o que eu faço? Eu nunca fiz uma oração em minha vida. Nunca ouvi alguém orar até onde eu sei. Um garoto. Então, como vou falar com ele? Seus pais não eram evangélicos, seus pais não eram cristãos. Ele não nasceu em um lar cristão. Ele não sabia nada a respeito de orar, interceder, pedir perdão, converter. E eu disse, bem, eu ouvi as pessoas dizerem que falaram com ele. E me disseram que ele era um homem. Me disseram que Deus era um homem. Então, se ele é um homem, ele deve compreender como um homem. Então eu disse, Senhor Jesus, eu gostaria que tu viesses aqui só um minuto. Só um minuto. Eu quero falar contigo, dizer-te quão ruim eu tenho sido. Isso soa muito engraçado, mas eu estava roendo as unhas e eu disse, Senhor Jesus, eu tenho sido uma pessoa muito má. Eu quero conversar contigo agora, isso se tratando de um jovem adolescente. Se tu me ouvires, tu me responderias e dirias, eu te ouço. Eu escutei, ninguém me respondeu. Eu falei, eu orei e fiquei escutando. Ninguém me respondeu. Eu pensei, que coisa. Eu disse, talvez eu não tenha dito isso corretamente. Vou tentar novamente. E eu disse, Senhor Jesus, tu virias aqui apenas por um momento? Bondoso Senhor, eu disse, tenho feito algumas coisas horríveis. E eu quero conversar sobre isso com o Senhor. Eu te prometo, se tu me deixares viver, eu te servirei e eu quero conversar sobre essas coisas com o Senhor. Adolescente, não sabia nada de religião, não sabia nada de Deus, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha orado, nunca tinha ouvido seu pai e a sua mãe fazer uma oração. Nunca tinha ouvido um sermão. Oxalá, nossos adolescentes tomassem uma posição como essa posição que ele tomou. Eu escutei, perguntei, tu me responderás? Tu me responderias? Tu me responderias, Senhor? Pois eu não quero falar com o vento. O Senhor me responde? O Senhor me ouve? Porque eu não quero ficar aqui falando com o vento. Eu quero falar e quero que alguém me ouça. Eu quero falar e quero que alguém me responda. Eu disse, eu quero que tu me respondas. E eu indaguei,
tu farias isso? E eu acrescentei, e eu escutei, e ninguém falou comigo. Mas ele era persistente, ele era teimoso, ele não desistiu. Bem, e eu disse, eu sou apenas eu ouvi outras pessoas dizerem, Deus falou comigo. Se o Senhor falou com as pessoas, fala também comigo. Mas meu pobre coração infantil, eu não compreendia, eu afirmei, bem, eu sou tão mau, ele nem vai falar comigo, eu sou tão mau, tão negativo, tão pecador, que ele nem vai perder tempo para falar comigo. Eu nem sequer tenho a chance. Agora, olha a situação que ele chegou diante de Deus. E comecei a chorar como um bebê. Então ele falou comigo. Amém? Vem. Você tem que chegar corretamente antes de qualquer coisa. Você tem que chegar corretamente diante de Deus antes de qualquer coisa. Não é chegar de qualquer jeito. Não. Mas chegar corretamente. E tem a maneira, a forma, o jeito correto de chegar até Deus e falar com Ele. A mensagem da redenção, parágrafo 27, o profeta continua. Quando eu me levantei dali, me senti como que caminhando nas nuvens. Eu não sabia gritar. Então, sabe como eu me aliviei? Há um grande dique logo atrás daquele lugar. E atrás daquele lugar morávamos uma pobre cabana ali. E mamãe, e eu era muito nervoso, e eu estava olhando na Bíblia, e ela disse, o que é? O que você está olhando, Billy? Eu perguntei, eu peguei o meu livro de cânticos, e ela questionou, qual é o problema com você, rapaz? Qual é o problema com você, rapaz? Respondi, não sei, mamãe. E eu saí, subi a via férrea e desci correndo pela estrada de ferro, saltando alto, bem alto. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia tão bem. Eu me sentia tão bem, porque Deus havia respondido a sua oração. E assim, essa era a única coisa que eu sabia fazer: correr, pular, gritar. Você crê em ficar daquela maneira? Claro, eu amo isso. Esse é que é o problema hoje. Esse é que é o problema hoje. Nós nos distanciamos
daquela religião genuína. Nós nos distanciamos daquela reunião genuína e verdadeira, pura, de inocência. Faz 50 anos que eu prego a mensagem. Eu comecei a pregar o evangelho lá na denominação. Eu me converti ao evangelho na denominação. Não sabia nada a respeito de Bíblia. Não sabia nada a respeito de Deus. Quando eu me converti. E há 50 anos atrás eu criei na mensagem. E eu já vim para a mensagem pregando a mensagem. E nunca parei de pregar a mensagem. Em toda a minha vida, nesses 50 anos. Sem pai para ensinar, sem mãe para ensinar, sem irmão para ensinar. O único naquela região. Um companheiro do sul uma vez disse ao servo, ao velho escravo: moço, o que você quer dizer com religião genuína? O que você quer dizer com religião genuína? Eu ainda sou de um tempo, de uma época em que estas mulheres que se diz pentecostais hoje, pregadora, cantora, circo de oração, se elas entrassem na igreja Assembleia de Deus, naquele tempo, há 50 anos atrás, elas eram excluídas da fila da Santa Ceia. Sou de uma época que uma mulher católica, isso eu vi com meus próprios olhos, não se atrevia a entrar na igreja para assistir uma missa vestido uma calça esporte, nem com uma blusa de manguinha. O padre colocava para fora. Mas a modernidade não mudou só o mundo político, o mundo capitalista. A modernidade mudou o evangelho, mudou as igrejas. Quando a mensagem chegou no Brasil, era uma surpresa tão grande, que aqueles que aceitavam, aqueles que recebiam, tinham verdadeiro amor e prazer de se reunir uns nas casas dos outros, ter companheirismo, cantar, ouvir uma pregação, ler a mensagem, ler a Bíblia. Era prazeroso. Mas aquele tempo, a modernidade acabou com aquele tempo. Hoje nós não queremos mais ouvir o velho e antiquado evangelho que se ouvia naquele tempo. Não. Hoje a coisa tornou moderna. Moisés respondeu: patrão, você cometeu um erro. Você cometeu um erro num ponto, patrão. Disse:
Você deveria ter dito: não há tal coisa como religião genuína até onde eu sei. Mas não que ela não exista. Eu não conheço nenhuma religião verdadeira, eu não conheço nenhum. Você não conhece, você nunca viu, mas isto não quer dizer que não existe. Eu nunca vi um cristão genuíno, verdadeiro. Tá bom. Possa que você nunca viu, nunca encontrou. Mas isso não quer dizer que não existe. Disse: você deveria ter dito: não há tal coisa como religião genuína até onde eu saiba. Mas ele conhecia algo diferente. O escravo moço conhecia algo diferente daquilo que o seu patrão estava duvidando. Isto é certo. Sentiu? Não quero dizer que você tem que sentir para receber. Você não tem que sentir um arrepio. Mas depois que você obtém, você sente isto. Então, depois que você o tem, você se sente diferente. A sua natureza é mudada. Seu mau gênio é mudado. Parágrafo 29. Um pequeno companheiro, certa vez, construiu um celeiro. Um fazendeiro, que coisa! Um bonito celeiro. Mas era o fazendeiro mais preguiçoso do país. O celeiro era grande, o celeiro era bonito, ele tinha dinheiro, ele tinha com que pagar. Só que ele era preguiçoso. Ele tinha tratores e coisas. E ele deixou crescer ervas daninhas em sua fazenda. E ele deixou crescer ervas daninhas em sua fazenda. E havia outro fazendeiro perto dele que não tinha um grande celeiro, mas era um fazendeiro trabalhador. Diligente. Então ele colheu muita alfafa e encheu uma grande área. Naquele ano, um bezerrinho nasceu em cada um dos celeiros. Um bezerrinho nasceu em cada um daqueles celeiros. O celeiro novo, a grande igreja onde eles tinham. Desculpe-me, eu não devia ter dito isto desta maneira, vê? Mas de qualquer forma, eu gosto de pequenas missões e coisas onde você pode realmente ir e apertar as mãos. Você sabe, se sentir bem quanto à igreja grande, tudo bem, se eles tiverem Deus ali, mas se pegarmos
Eu gosto de ir em pequenas missões, onde todo mundo conhece todo mundo abraça todo mundo tem um verdadeiro amor, um verdadeiro carinho, um verdadeiro apreço, um verdadeiro calor cristão e humano uns para com os outros. É diferente de quando você está naquele templo monstruoso, abarrotados. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém. As pessoas nem sequer dão conta de que você está ali, que você existe. Não tem aquele caloroso abraço, aquele caloroso aperto de mão, aquele santo Deus te abençoe. Não se incomoda, não se importa de perder um membro, porque tem muitos. É diferente das pequenas missões, das pequenas congregaçãozinhas, que se um sai, faz falta. Você sabe, hoje, esse é o problema disso. Nós estamos colocando todas as respostas em uma grande igreja. Quanto mais grande, quanto mais gente, mais orgulho, mais vaidade, mais soberba. Perder um não faz falta. Perder 2, 3 não faz falta. A igreja é muito grande. Mas aquele coitadinho daquele pastorzinho que está lá no canto da viela, lá no canto da favela, ele, a esposa e os filhos, se eles perdem um, faz falta. Se eles perdem um, faz saudade. Ao invés de Cristo, esse é o problema. Tempo grande, reunião grande, amontoados de pessoas. E sabe, o profeta está dizendo no parágrafo 30, e sabe, esse grande e belo celeiro, um bezerrinho nasceu ali, no belo e grande, rico, pomposo celeiro, do fazendeiro preguiçoso, rico, mas preguiçoso. Um bezerrinho nasceu ali. Mas o pobre bezerrinho não tinha nada para comer, a não ser erva daninha. Igreja grande, amontoados grandes de pessoas, mas não tem o verdadeiro alimento que sustenta. Se alimentando de ervas daninhas. O fazendeiro pobre, ele tinha menos preocupação, mas ele tinha mais tempo, mais capacidade, mais qualidade, mais conhecimento para selecionar o verdadeiro alimento para os seus bezerrinhos. O que o ricaço não tinha para fazer. Tudo que eles podiam lhe dar como alimento era ervas daninhas. Que tipo de alimento nós estamos dando para os nossos rebanhos?
Mas lá no outro celeiro que não era tão bom, tinha rachaduras, meio velho, e parecia em mau estado. Mas o bezerrinho ali tinha um bom feno durante todo o inverno. Igrejinha simples, humilde, pacata. Não tinha uma boa pintura. Não tinha uma banda de música, um coral bem treinado. Não tinha os seus microfones profissionais de película. Um velho pandeirinho lá no canto. Um velho violãozinho. Uma sanfoninha 8 baixos lá no canto. Mas o alimento em que comia era alimento verdadeiro, alimento puro, alimento de qualidade. Esta é a diferença. A diferença está no alimento que nós comemos. Que tipo de alimento nós estamos comendo? Que tipo de alimento nós estamos dando para o nosso rebanho? Quando a primeira chegou, eles os colocaram para fora do curral. E quando eles voltaram para o curral, o bezerrinho gordo, ele estava tão gordo e redondo, alimentando com vitamina. Você sabe, ele realmente estava se sentindo bem. O alimento verdadeiro te faz sentir bem. Você senta na mesa como uma feijoada, você sente bem. Como uma macarronada, você sente bem. E então ele começou a dar pinotes, correr e fazer graça e saltar, desfrutando bastante daquele vento de primavera, soprando. Você sabe como um vento veemente é impetuoso. Você sabe do que eu estou falando, diz o Nombrano. E descendo, ele estava tendo um grande momento, todo cheio de vitamina. Não tinha vergonha de dar glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sabe, é assim que é uma boa igreja. É assim que é uma boa igreja. Quando ela está bem alimentada com a palavra, e quando o Espírito Santo realmente desce, você sabe, ele salta um pouco. Aí você entra
numa igreja de 1000 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas, parece mais um velório do que uma igreja. Você dá um amém, você dá um glórias a Deus, até o pastor lá em cima do púlpito assusta, porque ele não está acostumado. Cantam os louvores sem unção, louvores da carne, louvores feitos por pessoas que não sabem nem quem é Jesus. E logo o bezerrinho lá do outro lado, tão fraco, o bezerrinho do fazendeiro rico, preguiçoso, tão fraco. O pequeno companheiro que mal podia cambalear. O vento soprou sobre ele, mas ele deu uma espiada pela fenda da cerca e olhou ali onde o outro bezerrinho estava. E disse: teste, que fanático. Vem? Ele ficou azedo, isso é tudo. Eles não conseguem cantar os louvores da abertura. Eles não têm os seus próprios louvores, os seus próprios cânticos. Então eles têm que buscar os cânticos, os louvores das denominações, dos cantores pervertidos das denominações. Mas há um povo cantando um novo cântico. O seu genuíno e verdadeiro cântico, cântico de redenção. Esse é o problema com muitas pessoas, mesmo aqui na Califórnia. Aí ele exclama: amém, isso é certo. Desnutrido, sem vitamina, leiam a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não edifique sobre emoções, entusiasmos, sobre grandes igrejas. Edifique sobre a rocha sólida, Cristo Jesus e sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar, disse Jesus. Ele veio para redimir. Jó, quando experimentou a sua redenção, ele não tinha ninguém do seu lado, ele não tinha amigo, ele não tinha parente, até a própria esposa dele o abandonou. Mas nós só sentimos bem quando estamos rodeados
de pessoas para nos aplaudir, ovacionar-nos. Jó aqui no parágrafo 32 ele diz, Jó aqui falando dele como Redentor, como que tudo tinha dado errado para ele. Quando Jó fala sobre redenção, quando Jó nos ensina sobre redenção, Jó estava passando pelo pior momento da sua vida. Quando as coisas estavam dando tudo errado. Aparentemente, você sabe, Deus não prometeu um canteiro de felicidade. Deus nunca prometeu para os teus filhos um canteiro de felicidade. Felicidade na carne. Mas Deus prometeu felicidade na alma. Davi ora com desespero, Senhor, devolva para mim a alegria da minha salvação, porque ele tinha perdido. Ele era feliz enquanto ele não tinha nada, mas quando ele tornou muito famoso, muito popular, ele perdeu a alegria da salvação. Mas ele prometeu muitas montanhas, e muitas das vezes nós não queremos escalar as montanhas. Muitas das vezes nós não queremos passar pelos vales. E ele prometeu graça para passar por cada uma delas. Eu gosto de Jó falando. Deus não evita de que nós caímos em lutas, em dificuldades, em montanhas, em vales escuros. Deus não nos evita. Mas Ele nos dá graça para atravessar cada montanha. Ele nos dá graça para sair de cada poço, de cada vale que nós caímos. Quando nós vemos uma pessoa em dificuldade, em luta, em guerra, e nós ficamos como a galinha da gola, de longe, só espiando. O que será que aconteceu? Por que será que ele está passando por isso? Por que ele está sofrendo assim? Aí logo nós fazemos o nosso juízo. Ele deve ter errado em algum lugar. Ele não deve estar orando. Ele não deve estar muito bem com Deus. É o nosso julgamento. Depois que Jó passou pelas provas e testes, como vem para cada filho de Deus, depois que Jó passou pelas provas e pelos testes, como vem para cada filho de Deus, que primeiro tem que ser provado e testado. Em outras palavras, eles precisam ser treinados como a criança. Como que você treina uma criança para ele enfrentar a sua adolescência, para ele enfrentar o seu estado de homem e de mulher? Não é dando a ele as coisas fáceis. Não, mas é mostrando para ele as dificuldades
que ele vai enfrentar, que ele vai encontrar na frente dele. A pessoa que não tem luta, não tem dificuldade, ela não sabe ser humilde, ela não sabe ser simples, ela não sabe ser dócil, ela não sabe ser amorosa, ela não sabe perdoar, ela não sabe pedir perdão, ela não sabe descer lá embaixo, no vale, porque ela sempre esteve por cima. Levaram uma surra, endireitar-se, você saberá como agir, então, como se comportar como um cristão. Deus te dá uma surra de vez em quando, para você aprender a andar, a ser um cristão. Para você aprender o que é ser humilde, simples, amoroso, bondoso, compassível. Deus tem que te quebrar as pernas, Deus tem que te deixar você ser moído. É muito fácil. Você pega o seu carrão, chega no posto e fala, enche o tanque. Aí de repente você vê aquele pobre que chega atrás de você, encosta o seu carrinho velho ali e diz, põe 10 reais, põe 20 reais, é só para me chegar em casa. Você entra no mercado, enche 3, 4 carrinhos de compra. Um carrinho de mistura, um carrinho das coisas secundárias e um carrinho de produtos de limpeza. Chega no caixa, passa no caixa, quando passa a compra, 2, 3 mil, você apenas arranca o cartão, passa o cartão, paga a sua compra, você olha para trás, tem uma senhorinha, um velhinho lá, com um cestinho, com a latinha de leite, uma latinha de óleo, um pacote, umas 200 gramas de carne moída, umas cebolinhas, umas batatinhas. E você está nadando. Vai para a lanchonete, vai para os grandes restaurantes, saborear a melhor comida que se oferece. Enquanto que aquele pobrezinho está lá. Bom, eu vou almoçar e não sei se vou jantar. Eu vou jantar e não sei se vou tomar o café da manhã. Ele faz você voltar atrás algumas vezes. Você sabe o que é isso? Ele faz você voltar atrás algumas vezes. Você sabe o que é isto? Deixa você deitado de costa para que você possa olhar para cima com certeza. A única forma, o único jeito de Deus fazer você olhar para cima é quando Ele te coloca deitado numa cama. A única forma de você agradecer a Deus por ter 2 pernas boas, poder caminhar, andar, correr, é quando Ele permite você ir para a cadeira de roda ou andar de muleta. Aí você vai lembrar de quando você tinha as suas pernas boas.
de quando você tinha os seus cartões de crédito sem limite, quando você tinha suas contas bancárias jorrando dinheiro. Quando seu coração chorar, gemer por estar numa igreja, ouvir um louvor, ouvir uma pregação e não ter mais igreja para você ir, aí você vai valorizar, aí você vai sentir saudade. Então descobrimos, depois de todas estas provas e testes, uma pequena parte onde queremos chegar. Você gosta de ler nas entrelinhas, não gosta? Bem, a melhor parte da Bíblia é escrita nas entrelinhas. A melhor parte da Bíblia são as escritas nas entrelinhas. Certamente que é. Como eu disse outra noite, a Bíblia está escondida de cada seminário. A Bíblia está escondida de cada seminário, de cada doutor de seminário. Eles não conhecem a Bíblia, eles não sabem o que é a Bíblia. A Bíblia está escondida para eles. Você não conhece a Deus pela experiência do seminário. Você o conhece pela experiência do novo nascimento. Isto é correto, vê? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça passar na moinha. Nada contra eles, o seminário. Nada contra. Agora, de modo algum, mas isso não é isso. Você colocou toda a ênfase nisso, vê? Quão bem instruído ele é. Quantos diplomas ele tem? Vê? Não é isso. É de quantas marcas no joelho dessas calças provenientes da oração. É o que eu gostaria de saber. Essa é a melhor coisa, sim, Senhor. Por quantas pessoas você orou durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante os anos? Quantas vezes você ajoelhou, orou pelo seu pastor? Senhor, guarda o meu pastor, unge o meu pastor, ó Pai, para que a hora que ele subir no púlpito para me falar, que ele traga uma palavra de conforto para o meu coração, porque eu estou precisando. O mais baixo da vida é o que vai te colocar no mais alto. Enquanto estava naquela condição, Jó olhou para Deus e soube que ele permaneceu firme sobre a oferta queimada. Ele sabia que ele tinha um redentor. Ele sabia que ele tinha um redentor, que não viria que viria um dia. E ele diz: eu verei no fim dos tempos.
Um dia eu o verei. Você pode dizer também, um dia eu verei. Você está tendo a oportunidade. Dar meia volta, abraçá-lo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Pai. É hora de sairmos dessa casca dogmática, preconceituosa, e nos humilhar aos pés da cruz. O tempo é mais tarde do que o que imaginamos, muito mais tarde. Eu quero que você leia só um pouquinho nas entrelinhas agora, como ele diz: eu ocultei isso dos olhos dos sábios e entendidos e o revelei aos pequeninos. Mas nós chegamos a um momento que nós não estamos dispostos a ouvir os pequeninos. Parece que eles não têm nada para nos dar, eles não têm nada para nos ensinar. Eu vou ficar perdendo tempo ouvindo essas pessoas. Você não tem que ser sábio. Você tem aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Vê? Ser rebaixado. Então veja quão pequeno quão simples você pode viver diante de Deus. Se você quiser obter alguma coisa, com certeza, seja simples, seja humilde, seja pequeno, se você deseja ser grande. Você passa diante daquela árvore, daquele pé de abacate de 10 metros de altura, 15 metros de altura, carregado de fruto. Ele não nasceu grande daquele jeito. Ele começou com uma sementinha, uma pequena seiva, e ele foi crescendo gradualmente com o tempo. Parágrafo 35 da mensagem: redenção e redentor. Então, quando Deus escrevendo sua carta, então ele escondeu isto, como eu lhes disse, como a carta da minha esposa. Ela me escreve uma carta, mas eu leio nas entrelinhas, entendo e sei o que ela quer dizer nesta carta. Porque eu a conheço e ela me conhece. Porque eu a amo e eu posso saber do que ela está falando. Não importa o que ela diz, no papel eu sei o que ela quer dizer, vem? Porque eu a amo, e é assim que você faz quando você ama o Senhor Jesus. Pega a Bíblia. Ela é assim, um livro diferente. Depois que você nasce de novo, Deus se apoderar de você e começa a se revelar a você através da palavra. Deus foi moldando o irmão Branham aos poucos,
aos poucos. E foi elevando, até ele chegar na estatura do varão perfeito. Quando ele atingiu a estatura do varão perfeito, Deus veio para ele e disse: está consumado. Agora é com você. Aí o anjo vem e diz para ele: se você fizer com que as pessoas creiam em você, porque ele já estava pronto. O ouro só dá o seu brilho depois que ele é passado pelo fogo, batido a marreta. Aí ele brilha. Você coloca uma aliança de ouro no seu dedo, um brinco de ouro na sua orelha, um relógio de ouro no seu pulso. Você não sabe que ele era, como ele era antes, quando ele foi tirado lá da massa bruta. Por quantos processos ele passou para chegar a este brilho. Você vê este homem brilhando hoje? Você vê essa mulher brilhando hoje? Você vê esse pastor, este ministro brilhando, resplandecendo hoje? É porque você não sabe lá no fundo do poço quando Deus levantou ele. E Deus foi trabalhando, até chegar no que ele é hoje. Ninguém nasce santo. Se fosse assim, a Bíblia não dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você arrepende, as suas magazelas ficam para trás. E então Jó, note, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Observou sua profecia? Primeiro seus consoladores vem e o acusa de ser um pecador, secreto. A Jó está assim porque ele pecou. As pessoas não podem ver, ouvir que você está passando por dificuldade. Aí quando eles veem que você está passando por luta, por dificuldade, é porque não é fiel, é porque é desmazelado, é porque não presta atenção, não ouve a palavra de Deus, não faz isso, não faz aquilo. Porque ele estava doente, mas Deus enviou Eliú, um representante de Deus, que significa Cristo. Eliú significa Cristo. Pois ele para-o. E assim por diante, o nome partido com uma... Quando ele vem, ele diz a Jó. Quando ele chega, ele diz a Jó. Ele nunca o acusou de ser um pecador. Mas ele disse, mas ele lhe disse que havia de vir um poderoso Ele nunca o acusou de ser um pecador, mas ele lhe disse que haveria de vir um que poderia parar na brecha e colocar sua mão sobre um homem pecador, e um Deus santo abrir o caminho. Então o Espírito atingiu o profeta. Quando ele entrou na vontade de Deus, voltou ao canal, e o Espírito atingiu. Ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias
ele se levantará sobre a terra. Ele teve um Eleu. Para te confortar. Note, quando Jó morreu, aqui só mais um pouquinho. E então iremos direto para o assunto da redenção. Note, quando Jó morreu, antes que ele morresse, especificamente no lugar onde ele foi enterrado, aquilo tinha algumas coisas a ver com isso. E junto veio Abraão, e quando Sara morreu, sua amada esposa, quando ela morreu, foi estranho, mas Abraão subiu para a terra onde Jó fora enterrado, e enterrou Sara na mesma terra onde Jó havia sido enterrado. Agora veja, eles eram profetas. Agora isso não está escrito nas escrituras. E note, quando Abraão morreu, ele dormiu com Sara no mesmo lugar. Abraão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão. E quando Isaque morreu, Jacó morreu, Jacó morreu lá no Egito. Mas antes que ele morresse, ele fez seu filho, profeta José, vir e colocar a mão no seu quadril, onde o anjo tinha lhe tocado e mudado o seu caminho, o seu caminhar, e julgar por Deus que ele não enterraria no Egito. Eu me pergunto por quê. Agora isso não estava escrito, mas eles eram homens espirituais. Eles liam nas entrelinhas. E ele disse: levante-me de volta para Canaã. Sepulte-me lá junto ao meu pai Abraão com Isaque. E veja, José, quando ele estava para morrer, ele disse: não me sepulte meus ossos aqui, mas algum dia Deus vos visitará, então leve meus ossos e os enterre com meu pai, no mesmo lugar onde Jó foi enterrado, no mesmo lugar onde Sara e Abraão, Isaque, Jacó e Rebeca e Leia, e todos foram enterrados na terra da promessa. Eu me pergunto por que Deus foi tão zeloso, tão caprichoso assim. E por que Deus fez essa exigência? Aqui está, Deus não havia prometido uma ressurreição no Egito. E ele sabia que a ressurreição seria na terra da promessa. E no dia quando Jesus finalmente veio ao Redentor, eles fizeram com que ele, como disseram que faria, ele morreu, foi sepultado, e no terceiro dia ele se levantou, e aqueles que estavam sepultados ali com ele, Abraão, Isaque, Jacó e os santos, saíram dos sepulcros. Ele sabia que a ressurreição aconteceria na Palestina, não em Jerusalém, não no Egito,
não em Roma, não em Moscou, não no Brasil, não em Israel, mas na Palestina. Porque isso lhes foi revelado espiritualmente. É por esta razão hoje à noite que eu digo que você pode ter todo mundo que quiser, todas as suas fantasias, tolice, toda a sua educação e coisas que você queira, mas sepulte-me em Jesus Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com Ele na primeira ressurreição. Então isso, deixe o Espírito Santo revelar isto a você. Redimido pelo seu sangue, aqueles que estão em Cristo, Deus o trará com Ele em sua vinda. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos quantos acompanham nossa programação, que estão sempre conosco. Deus abençoe Manvera Floriano. Deus abençoe a todos vocês que estão sempre conosco na nossa programação. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus enriqueça cada um de vocês na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, se o Senhor nos permitir. Shalom a todos.